trabalhadores que prestavam serviços essenciais, como os médicos, né? E digo mais, Roberto, na medida em que o juiz, ou o juízo, ou a justiça do trabalho passa a resistir a um fato notório, né? Então, até a própria suspensão contratual ou redução proporcional do salário vai entrar em xeque, vai entrar na dúvida. Né? Compreende? Até isso vai gerar insegurança jurídica. Nós tivemos um caso aqui. E se o juiz exigir prova, basta a juntada do faturamento, por exemplo, de dezembro do ano passado e janeiro deste ano, comparando com o faturamento pífio na época da pandemia, faturamento praticamente zerado. Não é? A gente teve um caso específico de um cliente em Campina Grande, onde deixamos claro para ele que essa situação da reversão da função maior era uma coisa muito nova, onde a gente ainda iria formar jurisprudência, né? Ninguém sabia quais seriam os posicionamentos. Como tem a posição do senhor, mestre, tem a posição dos juros contrários, né? E aí, nesse caso, acabada a instrução, a empresa propôs um acordo daquele irrecusável, literalmente, irrecusável. Eu acho que, inclusive, com medo de toda essa situação. E aí foi fechado o acordo. A gente não teve um posicionamento de juízo, mas acredito que isso pesou muito. Pesa. O medo que o advogado tem do despreparo que marca hoje a magistratura como um todo. Não só a trabalhista, mas como um todo. Hoje, eu fui surpreendido em um grupo que eu tenho de estudos sobre direito marítimo, viu, Marcos, aí do Rio de Janeiro. Eles pegaram um filão bom daqueles trabalhadores que prestam serviços à Petrobras, mediante empresas terceirizadas, como a Transpetro, e trabalham confinados. Né? E eles me contrataram, nós já estamos há 6 meses com esse grupo de estudos, encontrando diversas falhas nos acordos coletivos de trabalho. E aí, hoje, um aluno no grupo me mandou uma decisão que eu fiquei estarrecido. O juiz do Rio de Janeiro arquivando uma reclamação trabalhista porque o reclamante não indicou no cabeçalho o nome da sua mãe. Oi, menino. Então, é inacreditável. Eu não sei até onde nós chegaremos, não é, com esse tipo de burocracia que trava o judiciário. Quem quer falar mais aí sobre força maior? Aqui, no Rio Grande do Norte, o juiz tem muito entendido pela não aplicação, tá? Temos, creio que, 3 ou 4 magistrados Em Natal, especificamente, nós temos 13 varas. Cada vara tem 2 magistrados. Você temos 20 vai ter coragem de transcrever a minha súmula? Claro. Mas lembre, professor, que 90% da minha advocacia está na parte reclamando, né? Então, isso está me favorecendo. Então, eu não vou transcrever, não. Só quando eu estiver do outro lado. Certo. Só quando você estiver advogando para o outro lado, né? Mestre, a contingenciação da empresa foi algo interessante. Eles, a todo momento, confessaram a continuidade dos trabalhos, que apenas tinham extinguido um turno, mas não comprovaram com os balanços, né, da empresa e juntaram e-mails e rupturas de contrato de aluguéis de loja no período da pandemia, como se eles tivessem entregues a algumas lojas, mas sequer comprovaram a questão financeira. Eu acho que isso pesou muito na decisão deles fazer o acordo, por conta do ônus da prova, né? Porque, veja o meu raciocínio como é lógico. Se uma empresa para de funcionar durante 4 ou 5 meses, ela é forçada a fechar, tá? A fechar completamente. Não foi o caso dos restaurantes que puderam aderir ao delivery. Isso ainda coloca em xeque, né, se houve ou não manifesto prejuízo. Mas uma loja, um hotel, uma agência de viagem, para mim,
esse fechamento, por si só, transforma em fato notório o prejuízo. E, sendo notório, não precisa de prova. É isso que eu levanto. Porque desde o começo da pandemia, eu disse assim, nós teremos duas vítimas em muitos empreendimentos. A vítima patronal e a vítima trabalhador. É por isso que o governo chegou, atrasado, mas chegou com a MP 936. Primeiro, a belíssima MP 927, permitindo acordos individuais, né? E depois a MP 936, com a suspensão contratual e a redução proporcional da jornada e do salário, o que deu fôlego, né, para a mantença dos empregos. Porque o que seria mais fácil para o empregador, naquele momento, que teve que fechar as portas, que não pôde atender aos seus clientes, seria simplesmente rescindir, né, o contrato de trabalho por força maior. E eu nem entendo por que, na força maior, o empregador tem que pagar metade da indenização. Se a indenização é por despedida arbitrária. Para mim, humilde opinião, né, ele ficaria livre de toda e qualquer indenização se legislador fosse. Né? Mas não sou. Tá certo? O que mais? Vamos ao material? Estão com ele? Essa questão da força maior, só mais uma abordagem, né? Aqui, algumas empresas, elas têm aplicado o Instituto e, no entendimento dela, ela deixa de pagar, porque, assim, a força maior, ela diz que, em não havendo estabilidade, o trabalhador teria metade das verbas rescisórias. Só que o que é que as empresas fazem aqui? Num certo caso, ela deixa de pagar, na verdade, a grande maioria dos hotéis, eles deixam de pagar o aviso prévio indenizado, né? E a multa que seria 40%, eles pagam 20% e pagam todas as demais verbas. Outra acabou, nem pagou, não pagou nada de 40% da FGTS, também não pagou o aviso, mas pelo teor da defesa, dá para ver claramente que, no entendimento dela, aplicaria só os 20% e também não pagaria o aviso. Nesse caso, acolhendo o Instituto da Força Maior, seria devido quais verbas? Porque se a gente for entender o conceito de verbas rescisórias, seria o mesmo conceito do que é aplicável à multa do 467. Porque, e não havendo adimplência das verbas rescisórias, e aí a norma é taxativa, verbas rescisórias, e ela não especifica quais são as verbas, né, que eu já vi colegas pedir multa do 467 sobre horas extras, multa do 467 sobre adicional de salubridade. Não tem conceito de verbas rescisórias. É, inclusive, tema dessa nossa primeira questão. Não é? Essa primeira questão do material de hoje, eu trago, né, a hermenêutica jurídica para a gente resolver questões envolvendo verbas rescisórias. Na rescisão contratual por força maior, e eu faço logo um alerta a todos vocês, né, evitem usar até a expressão usada pela CLT, porque a CLT, né, inadvertidamente, chama dispensa por força maior. E na força maior não há dispensa, porque a rescisão contratual não derivou nem da vontade do empregador, nem da vontade do empregado. Simplesmente a relação de emprego foi, não é? Foi varrida por um fato avassalador. E não restou outra saída às partes do que a rescisão por força maior.
A falha do 502 que exige o fechamento da empresa, prestem atenção, é porque ele parte da premissa de que a força maior é aquele evento natural que causa o quê? Um desastre. Né? É um enchente, é uma situação como de Brumadinho, que não é força maior porque era previsível, já havia o risco detectado e nada, né, foi feito. Então, é um enchente, um terremoto, um incêndio. E aí você tem, de fato, o fim do estabelecimento. Mas a pandemia não. A pandemia gerou o fechamento do estabelecimento ou a extinção da empresa temporariamente. Algo que o artigo 502 não prevê. Né? Por quê? Aí eu falo na súmula que eu vou passar hoje para vocês pelo grupo. A pandemia, ela é marcada pelo ineditismo. E aquilo que é inédito, raramente conta com previsão legal. Eu tive discussões acirradas e bem educadas com colegas magistrados que diziam, segundo a jurisprudência, aí eu dizia, colega, que jurisprudência? Se nós estamos diante de um fato inédito, que jurisprudência o colega está indo buscar? É a jurisprudência de um enchente? É a jurisprudência de um incêndio? Ela não vai se adequar à pandemia, porque o fato jurídico é completamente diferente. E isso não entra naquela cabeça mumificada, engessada, de um jurista que há muito abdicou de pensar, de refletir. Entende, Roberto? É isso. Eu concordo, e até tive a oportunidade de compartilhar com alguns colegas que à época também tinham essa mesma preocupação que eu, porque de fato eu judicializei várias demandas a respeito da matéria, mas nunca me senti confortável com o tema, né? E aí quando a gente judicializa uma demanda dessa natureza, com desconforto, o risco de uma sucumbência é grande, né? E a gente bem sabe quais são as consequências de uma sucumbência hoje. E aí, mas você acabou não me respondendo, tá? Quais são as verbas? As verbas rescisórias na força maior, elas são as mesmas de uma dispensa sem justa causa, com duas diferenças, só duas. O aviso prévio não existe e a indenização, em vez de ser 40%, cai pela metade, é 20%. Só isso. Explica-se. Não há aviso prévio, por quê? Primeiro, o artigo 487 e 487 caput da CLT vincula o aviso prévio à dispensa imotivada, à rescisão imotivada. Ora, se o aviso prévio está vinculado à rescisão imotivada, ele se torna incompatível com a rescisão motivada pela força maior. E o segundo argumento, né, que é mais lógico do que jurídico, é que um dos pressupostos da força maior é a imprevisibilidade. Ora, se a força maior é imprevisível, essa imprevisibilidade torna incompatível o aviso prévio, né, nas verbas rescisórias desse tipo de rescisão. E a indenização cai pela metade por força do artigo 502 da CLT. Só isso. As demais... Agora, professor... Pois não. Mas o grande detalhe aí que a gente tem que entender é que isso não tem sido argumento. Porque, assim, concordo. E a gente pode até pensar numa terceira premissa, que é,
o aviso prévio ele não atinge sua finalidade. Porque se a gente está diante de um lockdown, onde é que ele vai conseguir um novo emprego? E o aviso prévio, qual é a finalidade? Proporcionar um tempo a mais para o empregado conseguir um novo trabalho. Mas isso eu tenho observado que as empresas não têm defendido. Eu penso do mesmo modo, mas as empresas não têm defendido isso, que isso é o que me chama grande atenção. Não é? A minha preocupação ainda acaba sendo conceitual, porque quando a norma ela traz uma disciplina específica, o artigo 502, inciso 2º, ele traz que seria metade das verbas decisórias, no meu entender, deveria ser metade, se aplicado o Instituto, ser bem defendido e o juiz acatando, deveriam ser metade. Metade de todas as verbas. Não. E aí entraria no conceito Roberto. de verba rescisória. Não, Roberto. Ele fala metade da indenização. Compreende? Da indenização. E não metade das verbas decisórias. Não, ele fala... O 502 fala... porque ele fala uma indenização, porque o artigo fala, ocorrendo motivo força maior que determina a extinção da empresa, onde um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado é assegurado a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte. Aí, não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão seja justa causa. Então, seria então a indenização... Tá, ok. É a metade da indenização estrito sensu, ou seja, a indenização de 40% sobre o FGTS e ponto final. Ok. E aí defender a inaplicabilidade do aviso pelos 3 argumentos que foram lançados. Perfeitamente. Pelo fato de o 487 dizer, o 487 caput da CLT, vincular o aviso prévio, né, a uma rescisão imotivada, e o segundo argumento, pelo fato de a imprevisibilidade da força maior ser incompatível com o aviso prévio. O nome já diz, aviso prévio. Né? Eu preciso ter uma previsibilidade para poder fazer com que ele exista. E aí eu lanço a vocês, Roberto, um desafio, não é? Roberto acabou de ler o 502 da CLT, que não é perfeito, não. Ele deixa margens de dúvidas. É metade do quê? Ele fala em indenização, mas aí você tem 2 opções quando você está lendo uma norma jurídica, pessoal. 2 opções. A interpretação ampliativa e a interpretação restritiva. Vamos lá? Quando você encontra em jogo direitos trabalhistas dos empregados, tá? Diante de uma norma restritiva de direitos, o 502 é uma norma restritiva de direitos, que está diminuindo direitos dos trabalhadores. Você vai adotar uma interpretação ampliativa ou uma interpretação restritiva? Respondam. Restritiva, né, professor? Principalmente porque o direito de trabalho é protecionista. Restritiva. Não é? Odiosa restringenda. Diante de uma norma restritiva, aplica-se uma interpretação restritiva, puxando as rédeas do cavalo. Viu? Isso você aplica para todo o direito do trabalho e para todo o direito processual do trabalho. Isso é uma regra do direito romano de interpretação jurídica. Por que o artigo 62 da CLT? Por que o artigo 62 da CLT, que diz que o trabalhador externo não tem controle de ponto,
que o gestor, o autoempregado, o big boss não tem controle de ponto, que o sistema telepresencial não tem controle de ponto, por que o juiz repassa ao empregador toda a carga probatória em relação à incompatibilidade do controle de jornada? Ah, porque ele aplica a distribuição do ônus da prova da CLT, do CPC. Eu não precisaria. Desculpa, CLT, desculpa, CPC. Eu não precisaria, tá? Da regra da distribuição do ônus da prova. Bastaria eu dizer, é uma norma restritiva de direitos e deve ser interpretada restritivamente. E aí vem Malatesta, complementando. Vê que lindo. Aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, se presume. Aquilo que é extraordinário, aquilo que é incomum, deve ser cabalmente provado. E o comum é o controle de jornada. Porque o patrão comanda, fiscaliza, pune o empregado. Então, aquele que está numa audiência ao lado de uma norma excepcional tem que saber que o ônus da prova será dele, sempre dele. Nessa questão da força maior, eu não estou negando que os pressupostos da força maior tenham que ser comprovados pelo empregador. Não, eu só estou levantando a hipótese de que alguns segmentos empresariais, comerciais, né, sofreram, de fato, né, um embargo no seu funcionamento por ordens municipais e estaduais, e que isso, notoriamente, causou manifesto prejuízo, a ponto de justificar a extinção do contrato por força maior. Só isso. Vocês compreenderam? Tem o caso desse apagão no Amapá agora, né? Não estou ouvindo. O caso Quem tá do falando? apagão é o José. José. É José? Isso. Pode falar, José. Não, eu estou falando a respeito desse apagão que teve agora no Amapá, né? O apagão não foi? É. É. Olha aí. Você é do Amapá, é José? Não, eu sou de São Paulo. Peguem o material. Está quase na hora do nosso intervalo. Roberto já fez seu cafezinho aí, Roberto, para se manter ativo? Já. Não vá beber não, viu, miséria das costas oco? Não, hoje não. Hoje não, pelo amor de Deus. Já para amanhã. Amanhã. As segunda eu tô livrando. Pronto. Ouvindo Maria, terça-feira. Todos estão com o material em mãos? Vamos. Eu vou ler. Vocês me dão essa liberdade? Sim, né? Então, acompanhe. Perfeito. O empregado foi dispensado sem justa causa. E, 10 dias depois da comunicação da dispensa, se recusou a assinar o recibo de rescisão, motivo pelo qual o empregador não pagou as verbas rescisórias no valor de R$18 mil, já incluído o aviso prévio indenizado, entregando ao trabalhador, naquela oportunidade, a sua carteira de trabalho, com a baixa do pacto, um documento contendo a chave de conectividade e o comprovante de recolhimento da multa fundiária de 40%.
Fato simples. O empregado se recusou a assinar o recibo, que hoje é assinado na própria empresa ou em qualquer lugar. E o empregador, se quiser, pode levar até para o sindicato. Não tem problema. Quem pode o mais, pode o menos. O empregado não quis assinar. Por quê, professor? E eu sei lá. O patrão pensou, quem paga mal, paga 2 vezes. Não vou pagar. Mas liberou os documentos. Ele assinou o recibo recebendo essa documentação. Tudo bem. No dia seguinte, o empregado contratou um advogado, o qual, depois de entrevistá-lo, ajuizou na semana seguinte reclamação trabalhista, pleiteando a condenação da empresa no pagamento das verbas rescisórias. R$18.000. No pagamento da indenização do seguro-desemprego, no pagamento de uma indenização por dano moral ante a não quitação das verbas rescisórias, no pagamento de horas extras a partir da sexta diária, no pagamento de adicional noturno, no pagamento de adicional de periculosidade pelo fato de o trabalhador se utilizar de motocicleta para o deslocamento casa-trabalho-casa, o empregado laborava internamente na função de operador de telemarketing. No pagamento da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT e na condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. A reclamação foi ajuizada em face da empresa empregadora e da empresa contratante dos serviços terceirizados prestados por aquela, existindo requerimento de condenação subsidiária do litisconsorte. Eu chamo contratante porque a lei chama contratante, mas é o antigo tomador de serviço. De todas as verbas decorrentes da condenação, à luz do item 6 da súmula 331 do TST. As reclamadas ofertaram contestações via PJE. Na audiência, depois de frustrada a tentativa de conciliação, o advogado da primeira reclamada, a empregadora, requereu prazo para o pagamento das verbas rescisórias incontroversas. De quanto, professor? R$18.000. R$18.000. Tendo o juiz concedido 48 horas, o que é muito comum. E o advogado tabacudo do trabalhador fica calado quando o juiz faz isso. Olha a cara dele, ó. Para ver se é o meu computador. Não se sinta tabacudo, se você já fez isso. O advogado do reclamante silenciou sobre isso, mas requereu a oportunidade para habitar a petição inicial com o objetivo de acrescentar o pedido de condenação dos reclamados no pagamento da multa do artigo 467 da CLT. O juiz indeferiu o requerimento com fulcro no parágrafo 3º do artigo 841 da CLT por analogia. O aditamento, depois de apresentada a contestação, só será permitido se assim o réu concordar. Diante disso, vamos refletir sobre os seguintes questionamentos. Letra A. O juiz acertou ao conceder prazo de 48 horas para o pagamento das verbas rescisórias incontroversas. Letra B.
A multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT é devida